Na aula dessa semana, vamos conhecer as consequências do pecado de Salomão, observar os motivos que levaram à divisão de Israel e, por último, analisar a instabilidade de todo Israel como nação. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O autor original dessa aula vai trazer como texto base apenas o capítulo número 12 de 1 Reis, só que essa leitura vai ser feita de forma intercalada. Então, a leitura oficial, o texto base dessa lição, se encontra em 1 Reis, capítulo 12. Primeira leitura, do versículo 1 ao versículo de número 10. Logo em seguida, versículos 13 e 14. E logo em seguida, uma leitura continuada, do versículo 26 ao versículo de número 29. Aqui nas nossas aulas online, como de costume, eu apenas vou destacar 2 versículos. Nesse caso, a leitura aqui será feita em 1 Reis, capítulo 12, apenas o versículo de número 14 e o versículo de número 27. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a pegarem a palavra de Deus e me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 12, apenas o versículo de número 14 e 27. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então, vamos lá. Eu tenho alguns avisos para te dar antes que a gente comece direto com a aula propriamente dita, como de costume aqui. A primeira recomendação que eu te faço é que se você por acaso caiu nessa aula do nada, sem querer, já foi direto para a aula de número 2, eu sugiro que você pause esse vídeo e vá para a aula de número 1, a lição de número 1. Por que eu faço isso? Se você começar nessa aula, você não vai entender aquilo que eu estou falando, porque essas aulas são baseadas em livros históricos. E livros históricos exigem que a gente tenha uma ordem, siga aí uma ordem cronológica dos fatos. Então, eu sugiro que você não comece por essa aula, dá o pause, procura aqui no canal que tem a lição de número 1. Comece pela lição de número 1, que você vai entender muita coisa do que vai ser tratado na lição de número 2. E eu preciso dessa noção de continuidade, tá certo? Segundo aviso, como sempre, se você está me assistindo com a revista aberta, que aliás é o certo, eu informo para você que você pegue não só a revista, mas você pegue a Bíblia também. Por quê? Porque essa aula é uma aula baseada em fatos históricos. Isso significa que talvez o meu vício de professora de história faça com que eu acrescente muito mais alguns dados que não vão estar aí na sua revista. Então, eu vou acrescentar bem mais detalhes do que foi apresentado, que aliás é muito justificável, que não foi apresentado ali na revista, tá certo? Aqui eu vou te dar mais detalhes sobre algumas coisas, eu vou acrescentar alguns fatos que ajudam, na verdade, a esclarecer o contexto que estava acontecendo naquele momento ali, para esses 2 personagens acabarem se enfrentando, tá bom? Então, se você tá com a revista, pega a Bíblia também, porque vai ser necessário, e todas as referências, como sempre, vão estar aqui embaixo. Obviamente, se você está me assistindo sem a revista, não tem problema. Você não precisa parar o vídeo, não. Você pode continuar aqui, mas eu também recomendo que você não só fique me ouvindo, mas que você pare para assistir. Por quê? Porque assim você não só vai ouvir, mas também você vai aprender, porque você vai ter a oportunidade de ir e voltar no texto, tá certo? Então, são essas recomendações que eu faço para você, tá bom?
Se você caiu aqui de paraquedas, dá um pause e volta para a lição de número 1. Se você está dentro da sequência aí, pegue a sua revista, mas também esteja com a sua Bíblia do lado. E se você estiver sem revista, não tem problema, não é justificativa para você não aprender, né? Pegue a sua Bíblia e assista a aula, não só escute a aula, mas assista a sua aula com a sua Bíblia aberta, para que você possa conferir as referências. E no final, se você tiver alguma dúvida sobre um dado, sobre alguma coisa que eu disse que não ficou claro, como sempre, fique à vontade para deixar as suas perguntas aqui embaixo ou me procurar lá na sede, porque nós já voltamos para a aula presencial, tá bom? Então, fica aí com esses avisos antes da gente começar a aula propriamente dita. Então, dito isso, não tem mais o que falar, né? Vamos para a introdução, direto, para que você possa entender aí quem é Roboão e Jeroboão na história de Israel. Vamos lá? Antes que eu me esqueça também, você vai reparar que eu não estou dividindo essa aula tradicionalmente em 3 tópicos. Não achei necessário fazer isso, mas também não achei que um bloco só seria o suficiente. Então, eu dividi essa aula em 2 blocos apenas. O primeiro tópico, só apresentando quem é Roboão. O segundo tópico, apresentando quem é Jeroboão. Nesses 2 tópicos, eu apresento o personagem e as falhas de cada um desses monarcas. Tá certo? Então, a gente vai ter dividido aí como aula. Introdução, tópico número 1, Roboão. Tópico número 2, Jeroboão. E, em seguida, a conclusão. Tá certo? Agora sim, a gente pode começar com a introdução da aula de hoje. Vamos lá, então? Então, vamos lá, a introdução. Na aula passada, né, na lição de número 1, nós falamos a respeito de Salomão, um dos monarcas aí mais conhecidos da história por causa da sua sabedoria. E também aprendemos que ele não teve um final tão legal assim. Aí você vai me perguntar, Manuela, por que ele não teve um final tão bom, já que ele foi um monarca tão excelente, um monarca tão conhecido até os dias de hoje? Por quê? À medida que o poder e a riqueza de Salomão foi aumentando, né, foi se acumulando, ele acabou deixando Deus de lado, ele acabou deixando de servir a Deus e o seu coração foi se afastando dele. Para piorar, né, para não ajudar, na verdade, seus casamentos com mulheres estrangeiras o afastaram ainda mais, porque por causa desses casamentos e também por causa da sua ausência para essas mulheres, ele acabou descumprindo a lei de Deus e permitindo que essas mulheres trouxessem outros deuses, trouxessem os seus templos, trouxessem os seus costumes para dentro de Israel. Para piorar a situação, Salomão vai e não só permite, como serve e adora a esses deuses. Então, por causa da autossuficiência na cabeça de Salomão, ele acaba se afastando de Deus para aplacar e agradar as suas mulheres. Ele acaba adorando outros deuses, tá? E mesmo ele sendo chamado por Deus 2 vezes, ele opta, né? Ele vai optar pela continuidade do pecado. Então, 2 fatores principais, né? 2 fatores principais acabam se destacando, né, para o fim de Salomão. O primeiro, né, que se destaca ali é ele achar que era alguma coisa na fila do pão, ele achar que era alguém ali extremamente importante e acabar se afastando de Deus por causa das coisas que ele conquistou, tá? E o segundo fator, que é o que acaba com ele mesmo, é o fato dele ser influenciado por suas mulheres e por conta disso ele acabar se envolvendo com outros deuses e, para piorar, ele acaba descumprindo a lei de Deus, que proibia com veemência a idolatria dentro de Israel. Além disso, Salomão, né, vai sofrer um juízo rápido de Deus com relação às suas atitudes. Salomão não vai sofrer a maior das consequências por causa de seu pai, Davi, mas ele vai experimentar algumas consequências materiais, algumas consequências governamentais, que se ele tivesse continuado adorando ao Senhor, muito provavelmente ele não passaria, tá certo? Então, o juízo de Deus vem rapidamente, e Salomão, que teve um governo de paz, Salomão que garantiu aí um período extenso de paz, vai começar a sofrer ali com o levantar de alguns inimigos que vão se levantar contra a nação de Israel e vão começar
ataques que vão, obviamente, causar grandes problemas a Salomão, porque esses ataques não vão começar a surgir ataque aqui, pronto, parou. Não, vão ser ataques constantes a essa nação, observando aí a fragilidade espiritual do próprio monarca. Então, Salomão não sofre a maior das consequências, mas ele começa a sofrer, a padecer com as consequências do lado governamental. Então, antes, que era um governo tranquilo, de paz, diplomático, agora Salomão vai começar a encarar alguns levantes de inimigos contra a sua nação. Além disso, além dele experimentar aí inimigos externos à nação de Israel por conta dessas suas atitudes, né? Ele também vai sofrer com questões civis dentro da nação. Por que ele vai sofrer com questões civis? As pessoas vão começar a ficar amarguradas com relação a Salomão. As pessoas, o povo, vai começar a ficar triste com Salomão por causa dos altos índices de impostos e por causa do taxamento excessivo do monarca. Aí você vai me perguntar, ué, Manuela, por que isso vai acontecer? Ele era muito rico, por que ele vai exigir tanto do povo? Aí é uma explicação simples, né? Quando eu tenho uma máquina estatal muito grande, ou seja, com muitos membros, com muitos setores, com muitas funções, com muita opulência, como era o governo de Salomão, quem sustenta essa máquina estatal é o povo. Então, como o governo de Salomão era muito grande, a corte dele, né, os funcionários públicos dele eram muito grandes, eram muito extensos, ele tinha que fazer a manutenção desses governos. Ele tinha que fazer a manutenção não desses governos, mas ele tinha que fazer a manutenção desses setores, né, para ele continuar mantendo a aparência ali de um rei opulento. Então, os recursos para manter essa opulência vinham automaticamente dos impostos e das taxas do povo. Isso até hoje é assim, né? Uma máquina estatal, ela só existe, ela só funciona porque quem manda a injeção financeira para que ela se sustente são as taxas e os impostos do povo. Então, Salomão, vendo que ele estava gastando muito dinheiro, mas não queria parar de comer o caviar, ele passou a aumentar, a oprimir o povo, aumentando as taxas e aumentando os impostos. Isso automaticamente causou no povo um desgosto e uma amargura muito grande. E esse desgosto e essa amargura é o que vai justificar o que vai acontecer lá na frente com o filho dele, tá? Então, Salomão está com problemas externos, porque vai começar a se levantar inimigos contra ele. Ele agora vai ter, já no final da sua vida, problemas internos, porque os civis, o povo, começou a desgostar dele, passou a não admirá-lo mais e começou a reclamar do governo dele. E para piorar, ele vai ter uma oposição dentro da galeria dos seus oficiais. O que acontece aqui? Salomão vai ter um oficial que vai ser um grande opositor ao governo dele, à conduta dele, ao ponto, tá, de Salomão tentar matá-lo. Então, Salomão está com vários problemas aqui. A vida espiritual dele não existe mais, pelo menos não existe mais perante a Deus, né? Por causa aí das suas mulheres e por causa aí da sua altivez, né? Da sua arrogância perante aquilo que ele tinha, né? Acabou se gerando isso. Ele tá com problemas porque tem um monte de gente que já reparou a fragilidade e tá a fim de tomar a nação de Israel. E agora ele tá com problemas internos que antes ele nunca sonharia. Problemas internos com relação ao povo, que tá amargurado com ele. E o povo agora tem um oficial dentro ali das fileiras do próprio governo que está se opondo contra Salomão, ao ponto dele pensar, tramar para matá-lo, né? Esse oficial não é morto por Salomão. Quando ele descobre que está tendo essa intenção, ele rapidamente foge para o Egito. Aí você vai me perguntar, Manuela, e Deus onde está nisso tudo? No final de tudo, onde está Deus?
Deus já havia anunciado que Salomão teria o seu reino dividido, né? O Senhor prometeu que o reino de Israel seria dividido, mas por amor a Davi, isso só seria experimentado após a morte de Salomão. Então, Salomão tá com problemas aí e sabe que o final de tudo, o final que vai marcar aí a sua desobediência, né, a sua imprudência, a sua vaidade, o resultado da sua vaidade vai ser ali um reino dividido. Mas Deus, por sua infinita misericórdia e por amor a Davi, não permite que isso aconteça no reino de Salomão. Aí você vai me perguntar, Manuela, por que isso não vai acontecer no reino de Salomão? Eu já justifiquei. Por causa de Deus e do amor a Davi, isso não vai acontecer. Mas dividir o reino seria dizer que o reino de Salomão foi um fracasso de fato. Porque o maior feito de Salomão, de fato, foi manter Israel unido e por um grande período de paz. Ter Israel dividido realmente era um sinal de fracasso total na vida de Salomão. E Salomão sabia o que isso significava, tá certo? Além disso tudo, de um sustento dispendioso, além dele ter um povo rebelado contra ele, né? Não rebelado, mas desgostoso, Salomão vai ter um final aí de muita reflexão, né? Vai ter um final aí observando que, de fato, tudo que ele fez nada mais foi do que vaidade, né? A gente volta lá para Eclesiastes. Aí você vai falar para mim, Manuela, mas você disse na primeira aula que Eclesiastes, muita boa parte, foi escrito ali, talvez, particularmente, por alunos de Salomão, de fato. Mas eles não deixam de expressar aquilo que, de alguma maneira, foi experimentado por esse monarca, que foi o excesso de vaidade, que vai levá-lo a um final muito desgostoso e muito frustrante, né? Se tratando daquilo que Salomão foi. Quando Salomão morre, seu filho Roboão toma seu trono, né? Vai tomar ali o seu lugar. Todavia, Roboão já começa o seu governo com problemas. O primeiro problema, ele tem que enfrentar a amargura do povo, né? E o segundo problema, ele vai ter que lidar agora com um candidato ao seu trono, ou seja, existe ali um pretendente latente a tomar o trono de Roboão. Então, feito essa recapitulação, nada impede a gente de ir agora para o desenvolvimento. Agora que você já entendeu o final de Salomão e já entendeu como Roboão entra na história, obviamente, o tópico número 1 vai ser descrevendo quem era Roboão nessa história toda e quais foram as falhas apresentadas por esse monarca. Vamos lá então? Tópico número 1, Roboão. Roboão era filho de Salomão e de sua esposa Naamá, a Amonita, tá certo? Ele foi o primeiro rei de Judá após a divisão do reino. Aí você vai falar para mim, ué, Manuela, Salomão era o rei de todo Israel. E se Roboão era o filho de Salomão, ele deveria não ser só o rei de Judá, mas também o rei de todo Israel. Então, é no governo de Roboão, na verdade, que acontece a maior das consequências de Salomão, do reinado de Salomão, das atitudes de Salomão, que é o reino dividido. Fica tranquilo aí que já já você vai entender por que esse reino vai ser dividido, ou como isso vai acontecer, tá certo? Roboão, então, era filho de Salomão e vai ser o primeiro rei de Judá depois da divisão do reino. Roboão vai ser encontrado, na verdade, né? Roboão vai ser citado em alguns textos bíblicos. Ele vai ser encontrado em 1 Reis, ele vai ser encontrado em 2 Crônicas e também vai ser encontrado em 1 Crônicas ali sendo citado, tá? Como filho e sucessor de Salomão, Roboão desejava, né? Esperava governar sobre todo o reino, o que seria natural, já que é um governo monárquico, né? Um governo hereditário. Assim como Salomão fez, né? Herdou de Davi e ali ele estava se esperando que assim como seu avô e assim como seu pai, ele reinaria sobre todo Israel. No entanto, ele herdara muitos problemas ali consequentes ali da vida do seu pai. E na época da morte de Salomão, a situação continuava muito longe de ser algo estável. O que eu quero dizer com isso?
os inimigos aumentavam e ficavam mais acentuados porque Salomão morreu. Então, tudo aquilo que Salomão conseguia fazer em contornar a situação, agora com Roboão era uma outra história, era um outro tipo de governo. Todo mundo estava esperando ali para ver como Roboão iria conduzir as coisas. E se ele falhasse, seria obviamente uma oportunidade única para se tomar ali espaços, tá? E dentro do governo, então dentro de Israel também estava assim numa expectativa muito grande, porque morreu Salomão, agora se tinha uma esperança de que Roboão agisse de forma diferente, distinta da forma como seu pai Salomão agiu, tá? Então, logo depois que Roboão, assume, toma posse do seu cargo de rei de Israel, ele vai até Siquém. E ali em Siquém, alguns líderes de Israel vão ao seu encontro. E quem vai ali liderando esse povo? Quem vai liderando esse povo é Jeroboão. Lembra que eu falei para vocês que no final da vida, Salomão teve dentro do seu oficialato um opositor, ao ponto dele querer matar esse opositor? O opositor de Salomão, o oficial que vai se opor a Salomão, era Jeroboão. Por que Jeroboão vai se tornar tão opositor a Salomão? Primeiro, porque Salomão estava descumprindo toda a lei. E segundo, porque Jeroboão foi escalado, foi mencionado, foi colocado numa posição por Salomão de que ele tinha que ser ali tipo um superintendente, o responsável pelos trabalhos forçados em Israel. Então, todas as vezes que se tinha uma grande construção ou se tinha que fazer algum tipo de manutenção, naquele sistema da corvéia, a gente vai ter um sistema da corvéia em que períodos em períodos pessoas da própria nação iriam ajudar nessa manutenção. Ele era o responsável por colocar o povo nessas atividades de trabalho. E ele via como o povo estava oprimido. Então, Jeroboão via que Salomão estava agindo incorretamente perante a Deus e que Salomão, de fato, estava sendo um opressor do povo. Então, ele vai acabar se aliando ao povo e, por isso, quando Salomão morre, ele volta do Egito, porque ele tinha fugido quando soube que Salomão queria matá-lo. Ele volta do Egito e vai aí agir como líder, como representante, junto com outros líderes de Israel, representando aí as 10 tribos da nação. Então, o que acontece? Jeroboão, juntamente com esses líderes, vão ao encontro de Roboão e vão conversar com ele, para saber qual seria o posicionamento, qual seria a política que Roboão utilizaria para comandar o povo, para governar o povo e principalmente pedindo que Roboão tirasse as taxas e impostos injustos que Salomão tinha ali colocado sobre o povo. Roboão, então, agindo primeiramente com alguma decência, convoca os anciãos e pergunta aos anciãos: olha só, o povo me veio com tal proposta, Eles me vieram com a seguinte proposta: olha só, Roboão, seu pai colocou muitos impostos e muitas taxas sobre a gente. Isso está sendo muito pesado. Nós estamos muito oprimidos, estamos muito amargurados, Roboão. A gente quer saber o que você vai fazer, se é possível que você reduza essas taxas, se é possível que você reduza esses impostos. Roboão vai virar para eles e vai falar assim: olha só, vamos fazer o seguinte, tá aqui a petição de vocês vão me dar 3 dias, tudo bem? Que eu vou pensar aqui no que vocês estão me pedindo. Depois de 3 dias, vocês retornam e a gente conversa e eu digo aquilo que eu decidi. Roboão, então, dispensa eles retornam para casa e convoca os anciãos. Vamos lá, o povo me veio com essa petição. O que vocês me recomendam para fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar, segundo aí a orientação dos anciãos? Os anciãos vão virar para Roboão e vão falar assim: Roboão, cede. Se você quer que seu governo seja bom, trabalhe, seja servo, trabalhe em favor da nação, trabalhe em favor desse povo. Porque se você for bom com esse povo nunca mais vai te abandonar, esse povo vai estar do teu lado 100%. Então, cede, dá aquilo que eles estão pedindo, porque de fato o teu pai extrapolou.
cede. Esse é o conselho. Se você ceder, você nunca mais vai ter problemas com esse povo. Esse povo vai ser grato a você e você não vai ter mais problemas. Roboão, então, ouve o que os anciãos falam. Só que ao invés dele pegar aquilo que o ancião disse, né, que os mais velhos orientaram, o que ele faz? Ele decide pegar conselhos com um outro grupo. Que grupo ele vai pedir conselhos? O texto vai deixar bem claro que ele vai pedir conselhos aos mancebos, ou seja, vai pedir conselhos aos mais jovens, né? Os seus amigos de infância, os seus amigos ali de corte. Os amigos dele viram para ele e falam: olha só, não concordo com os anciãos, não. Você não tem que ceder para esse povo. Se você ceder para esse povo vai achar, obviamente estou fazendo uma conjectura aqui, tá? Esse povo vai achar que você é fraco. Não. Mantenha a taxa. Mantenha os impostos. E se você for capaz, se for possível, coloque uma taxa ainda mais pesada. Seja tão pesado quanto o seu pai. Não cede para eles, não. Eles têm que ser oprimidos. Eles têm que entender quem é que manda aqui. E uma das formas de entender quem é que manda é mantendo as taxas e, se possível, taxas ainda mais pesadas. Então, Roboão tem 2 conselhos aqui que ele recebe. O conselho dos anciãos e o conselho dos seus amigos de infância, né? Dos mancebos ali da corte. Ele recebe esses 2 conselhos. Nisso, passam-se os 3 dias e os homens das tribos do norte retornam, né? Para conversar com Roboão, cobrar dele ali uma resposta. Roboão, então, vira para eles e fala assim: vocês pensam que eu sou o quê? Se o dedo do meu pai era forte, ou seja, se o meu pai era forte, eu sou mais forte do que ele. Se ele era um opressor, eu sou mais opressor que ele. O meu dedo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Se meu pai foi opressor, eu vou ser mais opressor que ele. Se o meu pai era forte, era mais forte com ele. Se o meu pai açoitava vocês, eu vou ferir vocês com um escorpião. Né, com escorpiões, ou seja, eu vou trazer mais dor, eu vou trazer mais opressão, eu vou trazer mais amargura. O povo do norte, obviamente, vira para ele, né, junto com Jeroboão, que era o líder deles ali. Eles viram para Roboão e falam: é assim que vai ser, você vai pagar mais, você vai oprimir mais, né? Você vai taxar mais, você vai colocar mais impostos. Tem certeza? Roboão disse: tem. Tudo bem, sem problemas. Os homens do norte retornam para casa, né? Juntamente ali com o Jeroboão. Roboão desce e vai viver a vida dele. E chega num determinado dia, ele manda os seus cobradores de impostos, ele manda os seus funcionários cobrarem as taxas e cobrarem os impostos ainda mais pesado do que Salomão tinha colocado, porque Roboão decidiu seguir o conselho dos seus amigos. Quando os cobradores chegam ali nas cidades, né, para cobrar, nas tribos para cobrar, as tribos rapidamente fazem o quê? Apedrejam os representantes de Roboão e matam esses representantes. As tribos do norte, após fazerem isso, aclamam Jeroboão como rei, e Roboão, quando recebe a notícia de que mataram os seus representantes e que o povo, né, 10 tribos das 12 que ele dominava, 10 tribos começam a aclamar Jeroboão como rei, ele se enfurece e decide então levantar um exército para que fosse confrontar ali Jeroboão e as 10 tribos de Israel. Começa a confusão, porque 10 tribos estão dizendo que não querem Roboão como rei, mas querem Jeroboão como rei, porque Jeroboão, sim, vai tirar o peso das taxas que Roboão quer aumentar e que começaram com Salomão. Isso tudo porque Roboão escutou um conselho inapto, tá certo? Já eu vou explicar por que esse conselho vai ser inapto. Não é só pela consequência, não, tá bom? Roboão se levanta e fala: não, prepara um exército, chame todos os homens e nós vamos para a guerra, porque é necessário que eles entendam que quem manda aqui sou eu.
Quando Roboão organiza todo o exército está sendo preparado para lutarem contra as 10 tribos de Jeroboão, Deus levanta o profeta Semaías. E Semaías vai perante o rei e diz que você não levante exército contra Jeroboão. Não levante. Ele proíbe, né? Deus, através do profeta Semaías, proíbe uma guerra civil entre Roboão e Jeroboão. Deus entra nesse meio e deixa muito claro que quem está provocando essa separação é ele mesmo, para cumprir aquilo que foi determinado logo após a morte de Salomão, e que ele não permitiria que um matasse o outro, ou seja, que Jeroboão ficasse no lugar dele e que Roboão desmantelasse o exército, porque ele não estava autorizado a levantar guerra contra as 10 tribos do norte. Assim, Roboão é obrigado a se calar e é obrigado, então, a ir para Judá definitivamente, ficar ali em Jerusalém definitivamente, e ali surge a divisão do povo de Israel. Ou seja, literalmente o texto deixa claro que quem divide o reino é Deus. Em que momento? Quando Deus levanta o profeta Semaías e impede que Roboão combata Jeroboão. Então, a partir de agora, desse momento, você vai ter, né, a partir desse ponto, você não vai ter mais um Israel unido. Você vai ter, a partir de agora, um Israel dividido em Reino do Norte, que compreendiam 10 das 12 tribos, que foram governadas por Jeroboão, e agora você vai ter Judá e Benjamim concentradas sobre o governo de Roboão, tendo como capital Judá. Entenda bem. Nesse primeiro momento aqui, isso vai ser muito importante para a próxima aula, nesse momento aqui, a capital do Reino do Norte não é Samaria, tá? Nesse primeiro momento aqui, a capital do Reino do Norte é Tirza, tudo bem? A capital do Reino do Norte só vai ser modificada lá com Acabe, tá certo? Nesse primeiro momento, as 10 tribos do norte vão ter lá o Reino do Norte com a capital em Tirza, não em Samaria, tudo bem? E o Reino do Sul, né, que vai ter Roboão ali como líder, vai ter como capital Jerusalém. E esses dois grupos vão se apresentar extremamente hostis um com o outro. Não houve guerra, Deus não permitiu que irmão matasse irmão. Todavia, esses dois grupos, ou seja, as 2 tribos de Judá e Benjamim, vão ser hostis com todas as outras 10 tribos, e as outras 10 tribos vão ser extremamente hostis com o Reino do Sul, compreendido por Judá e Benjamim, tá certo? Esse fato aqui explica problemas que a gente vai observar lá com Jesus, lá no Novo Testamento. Tudo começa aqui por causa de Salomão, tá certo? A questão de onde adorar, tudo começa aqui com a divisão do reino, tá bom? Então, Roboão não governa todo Israel logo nos primeiros anos do seu governo. Ele tem que enfrentar esse problema, essa amargura do povo. Ao invés dele cuidar do povo, não. O que ele faz? Ele vai lá e segue um conselho inapto e acaba contribuindo para a divisão do reino, que nada mais é do que uma intervenção divina, cumprindo a palavra do Senhor já no final do reino de Salomão, avisando que o reino seria dividido. Roboão, então, governa apenas no Reino do Sul, tá certo? Reino que ficou conhecido como Judá, tá? Que apresentava ali também a união da tribo de Benjamim. Você vai reparar aí que eu tô colocando um mapinha aí para você ter uma visão aí visual daquilo que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Roboão vai governar aí por 17 anos, né? Entre o ano 931 a 913 anos antes de Cristo, tá? Mas, assim como seu pai, Roboão não seguiu ao Senhor. Roboão foi considerado um rei fraco, um rei fraco e um rei omisso, só encontrando alguma esperança no seu governo após o reino de Judá ser subjugado ali pelo Egito.
Quando o reino de Judá é subjugado ao Egito, ele começa a aparentar, ele começa a apresentar ali não só um arrependimento espiritual, mas também um arrependimento dessa primeira falha que ele comete ao ouvir o conselho dos seus amigos. No final do seu governo, ele começa a aparentar muito mais prudência nas suas decisões. Então, é no governo de Roboão que há a divisão do reino de Salomão. E Israel agora não é mais um reino unido. Israel passa a ser agora um reino dividido, com Roboão como o primeiro rei do reino do sul, que compreendia Judá e Benjamim, e Jeroboão como o primeiro rei do norte, ou melhor, o primeiro rei de Israel, né? De um Israel dividido, mas ainda assim, o primeiro rei de Israel, que compreendia ali as 10 tribos que se tinham ali na união, na unificação, né? No total, a gente tem 12 tribos, 10 ficam acima e 2 vão ficar ali abaixo. Tudo bem, Manuela, eu compreendi como é que rolou a história, eu entendi quem fez o quê, mas define para mim, de fato, quais foram as falhas de Roboão. Então, vamos lá, vamos definir agora onde Roboão falhou e por que ele falhou. A primeira falha de Roboão, que é a falha que fica mais escancarada, obviamente, é a falha dele ter ouvido o conselho dos outros. Aí você vai me perguntar, Manuela, mas é errado você ouvir vários conselhos? Não, não é errado você ouvir vários conselhos, mas você sempre tem que ficar com o conselho que Deus dá. Aí você vai falar pra mim, Manuela, mas Deus não apareceu ali, como fez com Salomão, como fez com Davi, como fez com outros. Deus não apareceu ali para aconselhar a Roboão. Quem disse? Vocês acabaram de sair de um trimestre onde nós estudamos as funções de determinados cargos eclesiásticos. E um dos cargos eclesiásticos que nós estudamos aqui foi o cargo do ancião. O ancião, ele não é simplesmente o mais velho da casa. O ancião é aquele que foi designado por Deus para orientar a casa, justamente porque ele tem mais experiência. Logo, aquilo que o ancião fala muitas vezes está impregnado não só de um conhecimento factual, mas também de um conhecimento a respeito de Deus. No caso de Roboão, Roboão tinha anciãos que não tinham só o conhecimento da lei, não tinham só um conhecimento tático, o conhecimento prático de algumas situações, mas eles conheciam o povo. Se Roboão tivesse atento àquilo que os anciãos falaram, ele ia compreender que, na verdade, ele não era um rei absolutista, ou seja, ele não foi chamado como rei que mandava em tudo, até mesmo porque a lei monárquica de Israel limitava muito o poder do rei. Então, se ele tivesse escutado a orientação do ancião, ele teria aprendido, se ele tivesse sido procurado se orientar melhor com os corretos, ele teria aprendido que ele não era um rei absoluto, que ele não mandava em tudo e que ele não podia ser um rei opressor. Porque a lei e o próprio Deus orientavam o contrário. O rei ou líder é sempre o servo do povo que ele guia. O rei, o líder, o governante, o pastor ou aquele que é o líder de um determinado departamento precisa compreender que ele é o servo. Ele é o servo daquele determinado grupo, ele é o servo daquele determinado povo. Se Roboão tivesse escutado a instrução dos anciãos, ele entenderia isso e não teria cometido os mesmos erros que o pai. O que ele preferiu? Ele preferiu escutar a voz, o conselho dos seus amigos de infância. O que um jovem que não viveu nada tem para ensinar para outro jovem? Senhores, eu não estou dizendo aqui que jovem não tenha maturidade, eu não estou dizendo aqui que não tenham jovens que tenham muita maturidade e muita experiência de vida. Não, eu estou dizendo aqui é que cada um tem uma função dentro da igreja, ou aqui dentro desse caso, cada um tem uma função dentro do reino. Os mancebos, os jovens, têm a vivacidade, têm a alegria, têm a força, têm aquele ritmo, aquele pique que os mais velhos não têm para fazer determinadas coisas, situações ativas, momentos ativos.
Ao contrário, os anciãos já não têm mais aquela vivacidade do jovem. Todavia, ele tem conhecimento, ele tem estratégia, ele tem prática de causa. Roboão decide escutar aqueles que, assim como ele, não tinham nenhuma experiência de governo, não tinham nenhuma experiência de trato com o povo e que não tinham a mínima aptidão para dar o tipo de conselho que deram. Eles só deram aquele conselho para Roboão porque, de fato, eles faziam parte da corte. E eu disse para vocês que se Roboão escutasse os anciãos, estava bem claro que diminuiria a renda por causa dos impostos e eles não poderiam mais desfrutar de tudo aquilo que eles desfrutavam no governo de Salomão e que queriam continuar desfrutando no governo de Roboão. Então, o primeiro erro, a primeira falha, aliás, foi a grande falha de Roboão, foi o fato dele não ter escutado o conselho dos anciãos. Não só porque eles são mais velhos e são mais experientes, mas porque eles foram colocados ali por Deus para cumprir essa função. Então, numa leitura bem simples, Roboão ignorou o conselho dos homens ali que foram colocados por Deus para orientá-lo. Ou seja, ele ignorou o conselho do próprio Deus. Tá certo? Dentro, obviamente, do contexto do Antigo Testamento. Tudo bem? Roboão não só falhou nisso, não falhou só em ouvir o conselho dos outros, mas também vai falhar com o fato dele se apresentar como um homem fraco e omisso. Se você for estudar mais profundamente o governo de Roboão, você vai ver que ele se apresentou assim. Ele próprio contribuiu e introduziu a idolatria na terra, tá? Das duas, uma. Ou ele era fraco e deixava as coisas permanecerem do jeito que estavam, ou ele era omisso, de fato, ele era omisso. Ele via, sabia que não podia e mesmo assim permitia. Os historiadores, quando falam de Roboão, ficam entre essas duas coisas. Ou ele era fraco de fato, né? Fraco demais, não tinha força política para impedir que esses outros ritos, que essas outras práticas religiosas acontecessem dentro do seu governo, mesmo em Judá. Ou ele era um homem extremamente omisso, já que vários cultos, vários altares, vários templos foram levantados em Judá e que eram, obviamente, proibidas por lei. A lei dizia, e era clara, que não se permitia determinados cultos, determinados sacrifícios não eram permitidos dentro da nação. Então aqui a gente tem dois momentos de Roboão que apresentam as suas falhas. A primeira falha foi na sua juventude, quando ele não ouviu os anciãos e preferiu ouvir os seus amigos. E a segunda falha vai acontecer ao longo do seu governo, quando ele se apresenta fraco e omisso, sabendo que as práticas religiosas do povo de Israel originalmente eram práticas monoteístas e que não permitiam a adoração a outros deuses. Todavia, Roboão permitiu que isso acontecesse, mesmo conhecendo e sabendo que a lei proibia esse tipo de prática. Aí você vai me perguntar: ah, Manuela, mas se nós formos estudar até o final, Roboão, no finalzinho ali, vai dizer que ainda existiam coisas boas em Judá. Por quê? Porque a trancos e barrancos, por incrível que pareça, Roboão não desfez do templo. O templo de Jerusalém ainda estava ali, a adoração ao Senhor ainda existia ali, e ali, naquela indecisão, naquela bagunça que acabou se tornando o Judá, acabou se tornando ali Israel num todo, ele manteve o templo e manteve de alguma forma, né, permitiu que se mantivesse a adoração ao Senhor. Então, quando ele diz lá no final da vida, né, quando é apresentado ao final da vida, que ele diz: mas ainda há coisas boas em Judá, já chegando ali na sua maturidade, entendendo que ele tinha errado em alguns momentos da sua vida, tinha errado muito. Quando ele diz isso, ele está dizendo que não só ele se arrepende, mas ele também entende que, de fato, a trancos e barrancos, o templo ainda estava ali. Então, de alguma maneira, Deus ainda estava sendo adorado em Judá. Então, nesse primeiro tópico, nós tratamos aqui a história de Roboão. Roboão, como rei, foi um rei fraco, foi um rei omisso, foi um rei que demorou a entender a quem ele deveria ouvir
que ele deveria ouvir os mais velhos, porque eles ali foram constituídos por Deus para essa função, e por ele não dar ouvido àquilo que Deus estipulou, obviamente ele teve um fracasso aí muito grande, e o pior, não era mais um reino independente como ele recebeu, mas a partir de agora, no final da sua vida, o reino vai ser um reino subjugado às vontades do Egito. Então, as duas falhas de Roboão levaram a ele a uma situação de subjugação, ou seja, numa situação em que ele deveria obedecer ao Egito, quando na verdade ele foi entregue a ele um reino que era para ser independente. Complicado, né? Então aqui a gente começa a entender que a gente precisa ouvir aquilo que Deus ensina, seja na lei ou seja nas pessoas em que ele estipulou para orientarem, para liderarem, que estão ali conforme a vontade dele. Tá certo? Então, tudo bem, Manuela, eu entendi que Roboão, quem foi o Roboão, né? Foi o filho aí fraco e omisso de Salomão, mas e Jeroboão? Jeroboão vai ficar com a maior parcela do bolo, ele vai dominar aí por 10 tribos e ele vai ter aí algumas coisas que vão estar dando vantagem para ele durante ali o seu governo. Então vamos lá. Jeroboão pode ser encontrado, né, na Bíblia como Jeroboão, ou historicamente ele pode ser apresentado e identificado como Jeroboão I. Por quê? Porque lá na frente eu vou ter um Jeroboão, tá bom? Então, esse Jeroboão que eu tô falando aqui é o Jeroboão I. Se você for olhar nos livros históricos, no conteúdo histórico, ele vai ser sempre identificado como Jeroboão I, tá bom? Aqui a gente vai tratar ele só de Jeroboão, tá certo? Jeroboão era um homem proeminente da tribo de Efraim, a quem o rei Salomão, né, vai colocar como superintendente, como supervisor de todo o trabalho forçado ali de Israel. Essa nomeação vai colocar Jeroboão numa situação desconfortável, num lugar desconfortável, e coloca ele, sem querer, no centro de um conflito que vai gerar a separação da tribo do norte e da tribo do sul, como eu já expliquei com Roboão. Jeroboão foi um dos maiores adversários de Salomão. Ele foi o oficial que vai enfrentar Salomão ao ponto de Salomão desejar matá-lo, tá certo? Em Jeroboão, num determinado momento da sua vida, ele é encontrado, né? Ele vai ter um encontro ali com o profeta Aías, que anuncia a ele que Deus dividiria o reino e daria a ele 10 das 12 tribos. Ou seja, Jeroboão tinha consciência da promessa de Deus, porque o profeta Aías vai a Jeroboão e fala, olha só, Deus manda te dizer que o reino vai ser dividido de fato, tá? E que você vai ficar com 10 tribos. Das 12, você vai dominar sobre 10. Essa divisão, né, foi adiada, entretanto, quando Salomão, vai tentar matar Jeroboão, e Jeroboão vai ser obrigado a fugir para o Egito, só retornando após a morte do rei Salomão e da ascensão de Roboão, tá? Então, vamos lá. Jeroboão, ele era um oficial de Salomão, ele era oriundo da tribo de Efraim, tá certo? Ele vai ser um opositor de Salomão, porque ele vai ver tudo aquilo que Salomão estava fazendo. Salomão vai tentar matá-lo, mas ele tinha consciência de que Deus havia feito uma promessa a ele, através do profeta Aías, que ele dominaria sobre 10 das 12 tribos. E aqui começa um detalhe importante. Quando a gente fala de Jeroboão, a gente não usa o termo rebelião. Por quê? A Bíblia não condena Jeroboão por rebelião, tá? O que Jeroboão faz é oposição e não rebelião, tá? Na verdade, o que se aponta é que Jeroboão tinha motivos, ou seja, Jeroboão tinha motivos para ser opositor de Salomão. Quais eram esses motivos, né? O trono, né, na pessoa de Salomão, tinha violado profundamente a lei. E por causa disso, né, por ele ter violado a lei tão violentamente, tá?
Jeroboão tinha motivos o suficiente para se colocar contrário a Salomão. Então, eu não posso falar que Jeroboão, não é certo eu dizer, né, de acordo com o relato dos fatos, não é certo eu colocar Jeroboão no pacote dos rebelados. Não, Jeroboão foi um opositor a Salomão, ele era declaradamente contrário àquilo que Salomão empregava e empreendia como governante, tá certo? E isso não era condenável, já que Salomão já tinha violado, contrariado ali a lei de Deus, tá certo? Aí você vai me perguntar, Manuela, mas ele foi contrário ao rei e tal, e por que que ainda não é? Isso não é errado você se opor? Não, não é errado você se opor se você tiver motivos assertivos, ou seja, motivos concretos e motivos válidos para se opor a uma determinada ideia, para se opor a uma determinada posição, ou até mesmo para se opor a alguém. Mas isso só é válido quando esse alguém, na posição de líder, comete um erro que viola a lei de Deus, o que foi o caso de Jeroboão. Para confirmar que Jeroboão não tinha cometido nenhum pecado de rebelião, você vai ver em 2 momentos onde explicitamente Deus aprova a Jeroboão, ou seja, vai ter 2 momentos aqui da história, da narrativa, em que Deus vai dizer que está do lado de Jeroboão. Vamos ver esses 2 momentos? O primeiro momento é quando Deus, né, através do profeta Simaías, vai lá e vira para ele e diz, estou te prometendo que você vai dominar sobre 10 tribos. Estou dizendo para você que você vai cuidar dessas pessoas, desse povo, dessas ovelhas. É você que vai cuidar. Então, olha só, se você me seguir de todo o coração, se você me adorar em espírito e em verdade, né? Porque existe essa condicional. Se você me for fiel, eu vou transformar a sua dinastia, Jeroboão, numa dinastia tão forte, numa linhagem tão forte quanto a de Davi. Eu vou tornar você um rei, e aqueles que vierem após de você, reis conhecidos, reis protegidos e guardados por mim. Mas isso só se você continuar fiel a mim, continuar fiel à lei e continuar me adorando em espírito e em verdade. Ou seja, se Jeroboão permanecesse fiel, Deus manteria sua promessa de que a linhagem dele seria tão duradoura quanto a de Davi. Deus não vai prometer esse tipo de coisa para um rebelado. Deus não vai prometer esse tipo de coisa se ele não aprovasse a postura de Jeroboão contra a postura de Salomão, que já tinha apostatado. E o profeta aqui não é o profeta Semaías, é o profeta Aías, que vai dizer a Jeroboão que ele ia ficar com as 10 tribos, que ele ia cuidar dessa parte, tá certo? Então, primeira coisa que diz que, de fato, Jeroboão não cometeu rebelião. O fato de Deus prometer a ele, lhe fazer uma promessa, tá? O segundo fato que caracteriza que Jeroboão não cometeu pecado de rebelião. Quando o profeta Semaías ordena, né, em nome do Senhor, que Roboão não levantasse tropas contra Jeroboão. O fato de Deus ter protegido ali, né, ter impedido esse confronto, mostra 2 coisas. A primeira, que de fato era ele que estava intervindo nessa separação. E segunda coisa, que Deus de fato não queria colocar um contra o outro, não queria que os irmãos ali brigassem numa guerra civil. Ele estava protegendo e guardando a sua nação. Você vai reparar que desde Moisés, Deus sempre trata o povo de Israel como um povo só, como uma nação única. Esse era o objetivo de Deus para Israel, que eles fossem uma coisa só, né? E nesse momento que ele mesmo provoca a separação entre os 2 reinos, permite essa separação dos 2 reinos como consequência do pecado de Salomão, ele deixa isso mais uma vez bem claro. Olha só, vocês são irmãos, vocês são uma coisa só. Não vou permitir que um mate o outro. Todavia, vocês vão estar separados. Então, Roboão, se aquieta aí, porque sou eu que permiti isso, e você não ataque a Jeroboão. Isso é um outro fato que deixa muito claro que Deus aprovava Jeroboão nessa oposição que ele fez a Salomão, tá? Só que, infelizmente,
Jeroboão acaba fazendo parte daqueles que foram por um caminho de completa desobediência. Jeroboão parece que esquece da promessa e da condicional que Deus estabelece, acaba ignorando isso tudo e acaba seguindo por um caminho de desobediência. Ele decide que deve impedir que os seus cidadãos do norte desçam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Eu acho que de todas as atitudes cometidas por todos os reis, seja do norte ou seja do sul, esse foi o maior erro. Jeroboão tem um pensamento muito pequeno em relação a isso. Ele esquece da promessa que Deus faz a ele, com a condicional de que ele deveria servir fielmente a Deus, e pensa assim, olha só, se eu permitir que as tribos do norte, desçam a Jerusalém para adorar ao Senhor, eles vão a Jerusalém para adorar ao Senhor, ali eles vão passar alguns dias, eles podem ser convencidos por Roboão de que Roboão é um melhor governante que eu. Então é melhor eu não permitir que o povo desça. Só que o povo precisa adorar, o povo precisa adorar alguma coisa, o povo precisa de um Deus. Então o que eu vou fazer? A mentalidade do ser humano, né? O que eu vou fazer? Vou falar, vou reunir o povo, vou falar com o povo, olha só, não tem a necessidade de vocês descerem a Jerusalém para adorar. Não tem necessidade de vocês irem até Jerusalém para adorar ao Senhor. Não precisa. Olha só, tem seus deuses aqui. Ele apresenta templos, ele apresenta bezerros para que o povo adorasse. Jeroboão, ele faz ele copia, né? Ele copia a prática, os rituais mosaicos, né? Os rituais que Moisés estabeleceu, né? Que Deus estabeleceu e que Moisés vai colocar em prática. Ele copia mais ou menos essas práticas e coloca em adorações pagãs. Ele estabelece sacerdotes, ele não separa sacerdotes para adoração ao Senhor. Ele separa sacerdotes do mais baixo escalão do povo para adorar os seus deuses, os seus bezerros, os bezerros que ele inventa lá, os deuses que ele inventou lá. De fato, Jeroboão coloca o povo do norte na idolatria para que ele não perdesse a posição de rei de Israel, coisa que ele manteria se ele simplesmente adorasse ao Senhor, porque o Senhor lhe fez uma promessa. Então ele pega o padrão mosaico e adapta o padrão mosaico na adoração idólatra de outros deuses. Ele copia tudo que foi estabelecido, todo culto de adoração, todo rito que foi colocado ali, ele copia, ele adequa esse padrão e coloca na adoração de outros deuses. Ou seja, ele cria um sistema apóstata em Israel, um sistema de apostasia em Israel, né, no Reino do Norte, que ultrapassa limites. Ele coloca festas ilícitas, ele estabelece sacrifícios, coisa que sacrifícios são sacrifícios que chegam a abominar ao Senhor. Porque existem os sacrifícios permitidos por Deus, né, para a adoração, para o culto e para a purificação de pecados. E eles sabiam disso. Só que existiam alguns sacrifícios que não eram permitidos por Deus. E ele introduz isso tudo no Reino do Norte, porque na cabeça dele, se ele permitisse que o povo descesse ao sul para adorar o Senhor, Roboão conquistaria todo o povo e ele perderia a sua posição. Bocozinho ele, né? Ele tem esse pensamento e introduz a idolatria no Reino do Norte. Ele coloca sacerdote ilegítimo. Ele faz tudo que não podia fazer, ele faz. E o pior de tudo, o padrão que ele coloca de idolatria dentro do Reino do Norte é um padrão que vai ser seguido por
todos os seus sucessores do Reino do Norte por séculos, o que vai fazer com que Israel peque constantemente perante o Senhor. Então, Jeroboão, que foi escolhido por Deus para governar sobre as 10 tribos de Israel, que dominam a parte norte do território, por medo de perder a posição que ele estava, porque o povo ia descer para Jerusalém para adorar ao Senhor, ele mesmo introduz a apostasia, ele mesmo introduz a idolatria para não perder a posição em que ele está. Porque ele não queria que o povo descesse. Então, eu tenho 2 personagens aqui que erram pelas suas próprias convicções. Primeiro, Roboão, porque escuta quem não tem que escutar. Para começo de conversa. E agora, Jeroboão, que ele mesmo introduz a idolatria no Reino do Norte. É por isso que o Reino do Norte vai ser tão instável, espiritualmente falando, nem instável. Eles vão ser mortos espirituais. Porque de Jeroboão a Acabe, você vai reparar que não tem mudança. É a mesma coisa. E de Jeroboão a Acabe são séculos. É muito tempo em constante estado de morte espiritual. Então, tanto o Reino do Norte está sendo contaminado por causa do pensamento errado, da conclusão errada de Jeroboão, quanto o Reino do Sul, apesar de ter o templo e de manter o culto, está sendo prejudicado espiritualmente por causa da omissão ou por causa da fraqueza de Roboão, que sabe que não pode ter essas práticas dentro do reino e mesmo assim permite que elas permaneçam ali. Mas, Manuela, tudo bem, eu já entendi as falhas de Roboão foram bem claras. E quais foram as falhas óbvias de Jeroboão? Jeroboão, ele comete 2 erros profundos e que nós cometemos esses erros. Pelo menos um deles a gente comete de fato. Todo mundo já cometeu. O primeiro erro é o fato de se esquecer da promessa de Deus. Jeroboão se esqueceu da promessa que Deus havia feito e a condicional que Deus tinha feito para que a dinastia dele permanecesse. Você vai reparar que ele simplesmente esquece. Ele não lembra mais, ele fica tão desesperado dentro da situação em que ele está, ou que ele pensa que está, que ele simplesmente esquece aquilo que Deus prometeu a ele. E por causa disso, ele toma uma decisão que vai ter consequências enormes por séculos. Gente, já não bastava os pecados de Salomão que o povo ainda estava pagando. Agora ainda tinha que continuar pagando consequência de pecado de um líder, de alguém que simplesmente se esqueceu da promessa de Deus. Ele simplesmente, parece que a ideia desapareceu da cabeça dele. E infelizmente nós como crentes, por causa das situações da vida, nós também nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos das promessas que Deus tem para as nossas vidas. E por causa disso, nós tomamos decisões por nossa própria conta. E muitos de nós até hoje estão pagando esse preço por causa dessas decisões, tá? E com Jeroboão foi exatamente isso. Ele se esqueceu, tomou uma decisão voluntária da cabeça dele e ele se estrepa, né? Ele vai ter um final de fato esquecido de Deus ali completamente, porque ele imagina que se ele permitir que o povo desça para adorar a Deus, ele vai perder o trono, vai perder a sua posição, quando foi o próprio Deus que deu isso a ele. Né? É inacreditável, mas até hoje a gente comete esses erros de se esquecer, né, daquilo que Deus nos prometeu. Não ter confiança naquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E isso é um erro que gera consequências a longo prazo, tá? Como foi o caso de Jeroboão, que todos os reis, até Acabe, vão ser reis que vão estar pautados, vão estar alicerçados na idolatria pagã, assim, ao máximo, ao extremo, tá? Segundo erro, segunda falha do governo de Jeroboão, né? Jeroboão, ele cai no erro que ele combateu, ele cai no erro que ele criticou. É inacreditável
ele se torna opositor de Salomão, porque Salomão era idólatra. Porque por causa da sua idolatria, por causa daquilo que ele tinha colocado na cabeça dele, por causa da vaidade dele, estava oprimindo o povo. E os mesmos erros que ele estava se opondo a Salomão são os mesmos erros que ele comete. Que ele mesmo coloca, que ele mesmo constrói. Tudo aquilo que ele criticou para Salomão, ele está cometendo, né? Ele caiu no erro que criticou. E o pior, ele é o responsável de fato por afastar o povo de Deus do próprio Deus. Então aqui vai outra lição. Tome muito cuidado com aquilo que você critica, porque muito provavelmente em algum momento da sua vida você vai ser provado nisso. E se você não estiver bem alicerçado naquilo que Deus falou com você, naquilo que Deus prometeu para você, você tem uma grande possibilidade de cair naquilo que você tanto criticou, ou naquilo que você tanto alfinetou. Para você criticar qualquer coisa do outro, você tem que ter muita certeza que você está muito firme para fazer uma coisa dessas. Porque Jeroboão mostra que ele criticou, ele foi oposição a Salomão, ele criticou Salomão, ele foi opositor a Salomão, ele quase perdeu a vida por causa disso, mas quando chegou a vez dele, ele caiu no mesmo erro. Então, tanto Roboão quanto Jeroboão, né, primeiros reis aí do reino dividido, foram aí péssimos reis no seu sentido espiritual, né? E por causa disso, o povo de Israel vai pagar grandes consequências e vai estar constantemente tendencioso ao pecado e ao pecado de idolatria. Complicado, né? Então vamos lá, nessa aula a gente falou sobre dois personagens que justificam e explicam a separação aí do reino de Israel, né? Consequência do governo aí de Salomão. Israel, então, vai ser dividido agora em duas partes. A primeira parte, conhecida como Reino do Norte, que vai contemplar 10 tribos das 12. E as outras 2 tribos vão formar o Reino do Sul, conhecido ali como Judá, tá certo? Lembrando para vocês, isso é importante, a capital do Reino do Norte, nesse momento, vai ser Tirza, tá certo? E não Samaria. Samaria só vai virar capital daqui a pouco, lá em Acabe, tá bom? E a capital ali do Reino do Sul continua sendo Jerusalém. Roboão e Jeroboão foram péssimos reis no seu sentido espiritual para os seus domínios, né? Roboão, por seguir o mau conselho dos amigos e não seguir o conselho dos anciãos que foram colocados ali por Deus para falar com ele, ele toma uma decisão muito ruim e acaba tendo aí o reino dividido de fato e definitivamente, e acaba ali sendo subjugado anos depois pelo Egito, perdendo a sua independência. Todavia, ele permitiu que o culto ao Senhor fosse feito, que o templo permanecesse ali, e no final da sua vida ele vai dizer que apesar de tudo, né, mostrando ali um tremendo arrependimento, ele vai mostrar que no final de tudo ainda havia alguma coisa boa em Judá, fazendo referência aí ao próprio templo, tá certo? Mas morreu, perdeu a independência, estava subjugado ao Egito e pagou a consequência da má escolha, do mau conselho que recebeu dos seus amigos de infância, tá? O segundo rei, Jeroboão, dominou sobre 10 tribos, cumprindo ali a promessa que Deus tinha feito a ele pelo profeta Aías, quando anunciou a divisão do reino de Israel. Todavia, no meio do caminho, em algum momento do caminho, Jeroboão, então, com medo de perder sua posição, se permitisse que o povo descesse para adorar ao Senhor, decide, então, cometer o mesmo erro que tanto criticou a Salomão e introduz a idolatria e a apostasia no Reino do Norte, levando ali o Reino do Norte a uma morte espiritual por longos séculos. Para vocês terem aí uma noção, vai de Jeroboão até Acabe, a gente tem ali reinos que não mencionam ao Senhor, tá? Jeroboão, então, se esquece da promessa de Deus e cai no erro que tanto criticou. Vamos para a conclusão da aula de hoje? Então, vamos lá. Conclusão da aula de hoje. É tolice para o povo comum, como para os reis,
menosprezarem as promessas de Deus e agirem sem temor. Se você quer desfrutar de tudo aquilo que Deus te prometeu, se você quer desfrutar de tudo aquilo que Deus ainda vai realizar na sua e na minha vida, nunca se esqueçam da promessa que Deus fez e nunca percam o temor a Deus. Roboão perdeu o temor. Muito provavelmente ele não conheceu o temor a Deus, mas então não ouviu a voz de Deus através dos anciãos. E para piorar a situação, Jeroboão ouviu a voz de Deus, mas não guardou aquilo que Deus prometeu a ele dentro do seu coração. E por isso teve aí uma atitude triste diante de um raciocínio ilógico da sua cabeça, pensando que o povo o abandonaria se ele permitisse adorar a Deus, ou seja, o mesmo Deus que prometeu a ele. Então, independente de você ser líder, de você ser pastor, de você ser apenas um membro da igreja, tá? Você nunca pode se esquecer de quem é Deus e do que ele prometeu a você, e você nunca deve perder o temor ao Senhor. Porque perder o temor ao Senhor nos coloca em situações em que nós vamos sofrer tremendas consequências. E mais do que consequências materiais, como aconteceu com Roboão ou como aconteceu com Jeroboão, mas a gente também vai sofrer consequências espirituais. E essas consequências são consequências muito profundas, que podem levar à nossa morte espiritual de fato. Tá bom? Se você gostou dessa aula de hoje, por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Se algo não ficou claro para você, por favor, tenha aí a liberdade de colocar a sua pergunta aqui embaixo, fazer algum comentário. Não esqueça de que todas as referências estão aqui embaixo. E claro, se você é da nossa igreja ou não é da nossa igreja, mas tem vontade de assistir a aula presencial, sinta-se convidado. Todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, eu estou ali com toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, ensinando e aprendendo cada dia mais a respeito da Palavra de Deus. Então, você é nosso convidado, fique tranquilo, porque nós estamos seguindo toda a regulamentação ali das regras sanitárias que são pedidas aí para que todo mundo possa estar ali reunido, aprendendo, sem nenhum problema aí com relação ao momento que a gente está passando. Tá bom? Então eu convido você, se você deseja, se você é da nossa igreja já se sente apto, todo domingo, 9 horas da manhã, eu estou ali com toda a equipe aguardando você e nós vamos ficar muito felizes com a sua presença ali. Amém? Fora isso, que você tenha um bom final de semana, que Deus guarde você e a sua família e que você a cada dia mais possa crescer espiritualmente na presença dele. Amém?